Obrigada, Edjan. Agora 10h44. CBN, Café com Política. Cientista Bruno Silva, conectado aqui com a gente. Bom dia, bom início de semana, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Felipe Pereira. É claro, os nossos queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Muito bom dia, Bruno. Tudo certo, e aí? Aqui tudo certo, acompanhando essas movimentações finais aí para as eleições, né, gente? Agora a campanha já não está mais animada, né? Ela já está que nem panela de pressão, né? E judicializada, né, Bruno? Exato. Muitos recursos que são levados nessa reta final à justiça, tentando aí candidatos desmoralizar o outro, né? Ou encontrar brechas realmente para identificar essas irregularidades. E essa judicialização das eleições, ela acaba sendo também, de um lado, positiva, quando ela vem justamente de, vamos dizer assim, irregularidades que efetivamente são comprovadas e cometidas por parte das campanhas eleitorais, não só entre partidos políticos, representantes de partidos, mas sobretudo quando parte da sociedade que identifica essas irregularidades. Então, por exemplo, sei lá, uma denúncia de compra de votos, por exemplo, né, que fique comprovada e que isso é encaminhado para a justiça, que a justiça investigue e, portanto, caça a candidatura. Mas a gente sabe também, Sandra, que num país onde, infelizmente, tudo acaba se tornando, como você lembrou, assunto de justiça, a gente está acompanhando um fenômeno nessas eleições que não existissem nas outras, mas parece estar um pouco mais intenso nessa, que é essa ideia de judicialização das eleições como um todo. E a gente sabe que os prazos são prazos extremamente apertados da justiça. Por exemplo, nessa última semana agora, já começou todo o processo de lacração das urnas, de finalização delas, no sentido de inserir os registros dos candidatos, deixar tudo ok para que as eleições possam ser realizadas no próximo domingo. E aí qualquer alteração que venha acontecer, por exemplo, ao longo desta semana, pode muitas das vezes fazer com que lá na hora H o candidato esteja concorrendo, enfim, e depois essa votação, essa totalização de votos venha a ter uma outra configuração futura, né? Ou até mesmo prejudicando muitas das vezes a imagem, a construção da campanha. Então tem esses dois lados, né? A gente sabe que é importante denunciar quando há as irregularidades, mas há por vezes o abuso de acionamento da justiça eleitoral para tentar desqualificar, para tentar desmoralizar, para tentar derrubar uma determinada candidatura, e isso obviamente não contribui em nada para o processo democrático em si, né? Se for para ganhar ou para perder, que seja do ponto de vista do horizonte eleitoral, né, do voto. E na forma também que isso é colocada na campanha eleitoral, gera uma confusão para o eleitor, né? Se aquele candidato está apto mesmo ou não, né, dentro das possibilidades dos recursos. Não tem a menor dúvida, Sandra. Por isso que eu tenho defendido em vários dos espaços, né, que participo, onde escrevo, interajo, com quem dialogo, eu tenho defendido que esses prazos da justiça eleitoral têm que ser diferentes, né? Não dá para ser nessa lógica prazos tão apertados assim para poder entrar com os recursos, apresentar a questão das candidaturas. Eu sei que a questão da campanha em si é onde traz as novidades, né? Então é ao longo da campanha que muitas das denúncias vão sendo feitas, mas soma-se a isso o fato de que muitos candidatos sequer poderiam estar na condição de candidatos, e a justiça tem demorado mais do que o razoável para dar a resposta, até porque os prazos são muito curtos, né? Então a gente espera que futuramente isso vai ter que vir, obviamente, de mudança por parte da Câmara dos Deputados, que esses prazos possam ser um pouco mais largos, né? Que, se necessário for, que as convenções partidárias sejam antecipadas, né? Que a responsabilização sobre as campanhas seja mais ágil, que se criem outros mecanismos, porque isso prejudica, no limite, a própria lógica de representação política. Você está corretíssima quando faz essa observação. Bruno, queria chamar a atenção também dos nossos ouvintes eleitores. Na última semana a gente falou a respeito dos votos brancos e nulos, né? Do impacto disso nas eleições. Mas tem também a abstenção. A abstenção não entra na contagem geral dos votos, né? Mas a sua presença pode impactar o resultado das eleições, né? Pois menos eleitores decidem o vencedor, né? E segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a abstenção pode ter diversos motivos, como desinteresse, impossibilidade de locomoção, ou problemas de saúde, ou ainda o desencanto com os candidatos. E aí a gente traz, né, um levantamento de Campinas e Piracicaba com esse crescente no número de abstenções nas eleições municipais. E aí a gente tem, por exemplo, Campinas, desde 2012, vem nessa crescente, né, de 153 mil lá em 2012, passando para 185 mil em 2016, 260 mil
no ano de 2020. Piracicaba, de 48 mil abstenções, passou para 60 mil, depois 88 mil abstenções. Isso traz uma preocupação também, não? Uma preocupação grande, né, Sandra? Você sabe que oscila um pouco, obviamente, entre os lugares, né? Mas quando a gente vai observando alguns dados nacionais, nós estamos falando em alguns casos na média de 1/4, na outra de 1/3 quase das abstenções eleitorais. Então isso é um número extremamente relevante. É claro que esse ano, na verdade, a gente que observa em perspectiva histórica, a gente vai ter o primeiro ano, vamos chamar assim, de normalidade eleitoral. O que eu quero dizer com isso, né? Até 2012, a gente foi acompanhando na série histórica, então 2000, 2004, 2008, 2012, os últimos 24 anos aí de disputa, a gente vinha numa oscilação e ela começa a crescer de modo significativo em 12, só que aí depois você tem em 2016 um contexto extremamente confuso no Brasil como um todo, que era o processo de impeachment, né? E associado a ele você ainda tinha uma lava-jato muito forte, que gerou um sentimento de descrença nas pessoas e um afastamento maior da política representativa. Então, naquele ano, eu lembro que já tinha dado um primeiro boom de abstenções eleitorais, né? Se tratando de eleições municipais, obviamente. Aí depois você vem 2020, que era a pandemia da Covid-19, onde, vamos nos recordar aqui, as eleições precisaram ser canceladas num primeiro momento, na data que inicialmente ela ocorreria, e transferida para o dia 15 de novembro, né? Justamente em virtude da questão da circulação do vírus e uma série de problemas. Então, essas abstenções aumentaram mais ainda, porque muitas pessoas se sentiram, inclusive, receosas ou com medo de irem votar na condição de se contaminar ou algo nesse sentido. Então, também foram eleições que ocorreram num contexto macropolítico de instabilidade. Agora, 2024 é que a gente vai ver se essas abstenções elas são, de fato, consistentes e crescentes ao longo da série ou se elas vão voltar relativamente ao patamar que se tinha lá atrás, em 2012. Então, vai ser, vamos dizer assim, a prova dos três, né? Não sei se é a melhor expressão, mas a gente vai tirar uma prova real aqui para ver se, de fato, essas abstenções mudaram o padrão do relacionamento dos eleitores ao longo do tempo ou se elas vão se mostrar consistentes, né? Eu penso que pode ser que elas caiam um pouco em relação a 2020, mas que ainda assim elas se mantenham persistentes, porque quando a gente observa do outro lado as eleições nacionais, há um crescente nessas eleições também. Então, acho que é importante as eleições municipais desse ano, vamos ver o nível de engajamento das pessoas, vamos ver o quanto as pessoas estão, de fato, mobilizadas para poder votar, participar e escolher o futuro aí das nossas cidades. Até porque dessa vez nós temos a questão do desencanto eleitoral, não da pandemia, né, em 2020. Então, talvez esse ano a gente tenha essa temperatura medida com mais exatidão de quantas pessoas ainda estão interessadas ou não em eleições. Ou deixando Exato. de exercendo o seu direito, né? É. Embora não seja obrigatório, é obrigatório, mas em relação às possibilidades aí de não estar presente, né? Mas alguns deixando realmente de exercer seu direito. E um adendo final, né, Sandra? Ó, você tem também a questão da alienação eleitoral que também chamando a atenção, porque essa traz tantas abstenções, que a gente sabe que por algum motivo, seja lá qual for, a pessoa ficou doente, foi viajar, não pôde mesmo, estava impossibilitada, morava longe, enfim, os motivos são os mais variados de não ter ido votar, mas tem também aqueles que foram e sistematicamente escolheram, é uma escolha legítima, mas escolheram não escolher ninguém, né? Então, quando a gente soma as abstenções com esses brancos e nulos, a gente tem essa taxa de alienação eleitoral, que no Brasil vem crescendo também nos últimos anos. Por isso que nos preocupa em termos de qualidade da democracia, do quanto as pessoas estão se sentindo responsivas em relação a esse processo eleitoral, do quanto as eleições em si estão no cotidiano das pessoas, e elas enxergam isso como um assunto de primeira ordem, enfim, um assunto extremamente importante, né? Levantando questionamento sobre esse engajamento cívico, né? Sim. E a satisfação com esse processo democrático. Bruno, vamos falar mais ao longo da semana, nessa reta final. Contagem regressiva. Vamos que é reta final. Até amanhã, Bruno. Final, gente. Um abraço. Caiu bem no final. Mas tudo bem, 10h53. Alexa, tocar CBN.